Amém. Glória a Deus. Quem está muito feliz de estar aqui hoje? Eu estou, gente, super feliz. Tenho passado dias aqui muito alegres, muito gostosos, assim, de estar com vocês, de estar com a família aqui, né? Na igreja, de conhecer um pouquinho da história ali, dos desafios, né? Com a Carla, com a Cibele. Está sendo um tempo muito gostoso para mim. E eu estou com o coração aqui bem assim, na expectativa do que Deus vai falar conosco nessa manhã. E se você está aqui, não é por acaso, certo? Fala aí para a pessoa do seu lado aí, você está aqui porque Deus quer falar com você. Porque essa palavra aqui veio do coração de Deus, não do coração da Ádila, veio do coração de Deus para você. E ontem foi uma noite muito gostosa, né? Pude apresentar um pouquinho do Três Palavrinhas. Quem esteve aqui ontem à noite? Deixa eu ver. Pode abaixar. Quem está vindo hoje pela primeira vez? Bastante gente também. Então, vocês viram a gente falando de tanta coisa do Três Palavrinhas que eu acho que vocês não sabiam, né? Tinha novidade ontem? Então, se você não assistiu ontem, depois vai ter aí para você poder assistir, que foi gravado, né, Carla? Vai estar depois aí disponível para vocês. Mas hoje eu queria falar sobre esse tema, como inserir, né, como a igreja, como nos inserir no contexto digital, né, criando conteúdo para as crianças. Criar conteúdo para a criança é o que eu faço hoje, é a minha vida hoje, junto com Três Palavrinhas, criar um conteúdo que seja interessante, que seja atraente e que leve uma mensagem, que é a mensagem do amor de Deus. A gente estava cantando aqui, né, que eu nunca mais serei o mesmo, porque o seu amor me alcançou, me libertou, e agora eu caminho, né? Como é que a música fala? E eu caminho com o Senhor. E coloquei um selo no meu coração. Olha como é que é forte essa música. E Deus, quando coloca esse selo no nosso coração, e Ele põe no coração da criança também, esse selo, essa marca. Esse selo é para ela se sentir marcada por Cristo, comprada por Cristo, que ela foi também, né? Mas é uma marca que o mundo espiritual também vê, a marca do sangue de Jesus. Então, quando o amor de Cristo alcança uma criança, quando ela aceita Jesus, ela caminha com Ele e ela tem essa marca e ela tem a melhor proteção de todas. Todos nós queremos proteger crianças, não é? Estamos no Ministério Infantil porque nós queremos proteger, cuidar, mas esse selo da marca de Cristo no mundo espiritual, ele tem um valor maior do que o nosso interesse em proteger as crianças, sabe? Eu tive uma experiência muito legal com a minha filha, ela deve ter uns 3 anos, isso mais ou menos, que sabe quando você começa a falar uma coisa e de repente você sente que você está sendo usada pelo Espírito Santo naquele momento, e que você sabe que não está saindo de você todas aquelas palavras bonitas ali. Eu tive uma experiência com ela sobre isso, porque estamos falando de influenciar e conectar crianças a Cristo, não é a nós. A gente precisa dessa conexão, certo? Mas para quê? Só para a gente estar bem pertinho delas? Não, para que elas nos entendam e aí sim aceitem a nossa conexão que estamos fazendo delas com Cristo, certo? E nesse momento eu estava falando com a minha filha, nem está escrito isso aqui, gente, é que eu lembrei aqui agora. E ela estava falando sobre, e se alguma coisa ruim acontecer comigo, e se algo ruim eu tiver, assim, quem vai me proteger quando você não estiver perto? E foi muitos questionamentos, assim, eu sei que Jesus me salvou, mas às vezes acontecem coisas ruins com as pessoas. E naquele momento, eu comecei a falar para ela sobre esse selo que ela tem no coração e na vida dela. E eu comecei a ministrar e falar. Eu nem consigo lembrar de tudo, porque eu sei que foi Deus ali no momento, o Espírito Santo falando. Mas uma frase eu falei para ela, falei assim, minha filha, a Bíblia fala que nós somos do Senhor Jesus e o maligno não nos toca. Você tem a marca do sangue do Cordeiro na sua vida e onde você passa andando assim, minha filha, ó, as pessoas te veem como você é, mas o mundo espiritual, os demônios estão te vendo como uma pessoa marcada, separada. Aquela ali eu não posso mexer, aquela ali eu não toco, porque ela tem a marca do sangue do Cordeiro, a marca de Cristo, e ela tem o selo ali, ela foi marcada
marcada no seu coração. E o propósito dela já está fechado, porque ela tem os dias dela todos escritos pelo Deus que a criou, e todos eles vão acontecer no tempo certo, porque Deus a fez de forma maravilhosa, assombrosamente maravilhosa, e você é marcada, separada, minha filha. Quando eu acabei de falar isso para ela, ela ficou assim, uau, mãe, eu entendi. E aquilo, quando ela falou aquilo, uau, mãe, eu entendi, eu falei assim, gente, ela entendeu, eu falei a linguagem que ela entendeu. Eu falei Bíblia, eu não falei nada diferente de Bíblia. Mas naquele momento aconteceu o quê? Uma conexão. Então nós estamos aqui hoje de manhã para falar sobre isso, né? Aprender mais a como nos conectar com as crianças desta geração. Para quê? Para que elas conheçam a Cristo e queiram caminhar com Jesus por toda a sua vida. Amém, gente? E isso vai acontecer por meio da nossa influência. Por isso que eu falo que é importante a gente falar da nossa influência. Porque a criança ela é uma esponjinha, concorda? Concorda? Vocês estão aqui comigo, né? Não, tá bom. Então, ela é uma esponjinha. Então, a nossa influência para ela vai ser positiva ou negativa. Não existe ensino neutro, certo? Ah, não tem problema, não está aprendendo nada. Não, isso aí não tem nada a ver. Não existe nada a ver. Ou é bom, ou é mal. Ou é sim, sim, ou é não, não. Ou é de Deus, ou é do diabo. Ou vem do Espírito, ou vem da carne. Não tem para onde a gente fugir. Então, a nossa influência, como pais, como líderes de ministério infantil, tem que ser uma influência que vão levar as crianças a um relacionamento pessoal com Deus. Por quê? Quando você aceitou Jesus, quem aceitou Jesus por você? Seu pai, sua mãe, seu líder de ministério infantil? Quem aceitou Jesus por você? Você, certo? Quem precisa aceitar Jesus pela criança? Ela precisa, certo? Porque se ela não aceitar Jesus, o diabo vai ter dozinha? Não. Ela vai para onde se ela não aceitar Jesus? Para o inferno, certo? A Bíblia é clara. Se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai ter vida eterna e vai morar com Ele um dia. Sim ou não? E isso é uma promessa só para as pessoas com pernas compridas, grandes e altas e mais velhas? Ou para as pessoas que são menores com pernas curtinhas também? São pessoas do mesmo jeito, não são? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa geração, porque eles estão sendo bombardeados e estão vivendo muito conectados, não com Deus, mas com o mundo digital. Concordam? E estão muito desconectados com o mundo real. O que isso quer dizer? Eles estão desconectados com o que eles vivem aqui, ó, com a família. Cada um ali dentro do seu quarto, né, com o seu telefone, ou com a TV, ou com o jogo. Chega em casa, cada um vai para o seu cantinho, relaxar. Vamos relaxar, e cada um relaxa como? Não é ali junto, como é que foi seu dia. É algo que, se a gente não prestar atenção, não for intencional, é o que vai acontecendo. Se você falar assim, não, peraí, muito tempo no telefone, a criança fica ali eternamente, porque ela não tem noção do tempo que ela está ficando ali. E você, atarefado, porque sempre tem tarefas, certo? Não percebe o tempo que ela está ali, porque o seu tempo passa tão rápido, quando você vê, 5 horas se passaram, você fez tudo o que tinha que fazer. E o seu filho fez nada que ele tinha que fazer, porque ele ficou ali no telefone, ou no jogo, ou seja, na TV, né, no que ele estiver ali conectado. Então, as crianças pouco conectadas com o mundo real, né, e conectadas no mundo digital. O que acontece com isso? Os filhos não têm conexão com o coração dos pais. Os pais não conhecem os filhos, não sabem o que passa na cabeça nem no coração deles. E as crianças começam a não falar o que sentem, não expressar os seus sentimentos, porque elas não sabem nem que precisam, nem que podem fazer isso, porque elas estão tão ali
dentro de um telefone ou dentro de um jogo, tão satisfeitas, que quando que ela volta para o mundo real, ela não vê beleza, ela não vê interesse, ela não sabe nem o que fazer. E isso é algo que elas não percebem, e os pais também não percebem que está acontecendo, se não parar para observar. Então, isso é muito importante, falamos sobre isso ontem. Um dos problemas maiores dentro dos lares é que as pessoas estão distraídas, não estão observando o que está acontecendo no coração dos seus filhos. E eu queria te falar uma coisa, sem conexão, fala assim comigo, sem conexão não existe comunicação. Entenderam? Se não tem conexão entre você e seu filho dentro do lar, porque você está todo mundo ali atarefado, não tem comunicação, não tem troca. Se não tem comunicação, não existe aprendizado, não existe troca de informação, não existe ensino, não existe correção, orientação, não existe influência, não existe conexão de coração. E o que está sendo quebrado, e é o que a gente está falando hoje aqui, é sobre essa importância de voltarmos a ter conexão uns com os outros e com os filhos. Porque se a gente não fizer esse movimento, o filho não sabe fazer esse movimento por ele só. Nós que fazemos esse movimento, porque nós somos os pais, nós somos os líderes, somos nós que chegamos a eles. Se a gente ficar esperando, deixa eu ver se meu filho vai parar de jogar ali um pouquinho e vai ver que eu estou aqui esperando ele para a gente brincar. Vai acontecer? Puxa, filho, mamãe ficou aqui a manhã inteira te esperando para a gente brincar, fazer uma coisa legal, e você não viu a mamãe. Está contrário o discurso, não está? Não é a criança que faz, mamãe, eu estou aqui te esperando para brincar e você ficou trabalhando. Não é assim? Então, está lá no home office, está no trabalho em casa, no computador, não se organiza, não presta atenção, não se conecta com o mundo real. Nós temos mundos que a gente se conecta, é o mundo do trabalho, é o mundo do ministério. Muitas vezes você negligencia a sua família por conta das suas tarefas dentro do ministério, e não é isso que Deus quer. Primeiro, a nossa casa, nosso primeiro ministério é a nossa casa. Então, vamos repetir, sem conexão, não existe comunicação. A internet é uma bênção, falei sobre isso ontem, certo? É uma ferramenta para que a gente possa se conectar com o mundo inteiro. E se a gente pensar nisso de uma forma positiva, de influência, lembrando do Três Palavrinhas como uma influência grande na vida das crianças e das famílias, isso é uma bênção. Mas ela pode também ser usada para o mal. Se a gente não sabe usar uma ferramenta, eu posso usar ela para o bem ou para o mal. Eu posso pegar uma chave de fenda, certo? E usar para outros propósitos, além, se não, de abrir, por exemplo, ou coisar um parafuso, certo? Tem gente que pode se machucar com uma chave de fenda, não pode? Uma criança não pode se machucar com uma chave de fenda? Mas ela é feita para se machucar? Ela não é uma arma, né? Mas ela não pode virar uma arma? A internet é a mesma coisa. Ela é uma ferramenta que nós podemos usar para o bem, ou ela pode se tornar uma arma nas nossas mãos e na mão das crianças. Por quê? Se não existe uma comunicação, não existe um bom relacionamento. E sem relacionamento, a vida fica sem graça. O próprio Deus, quando criou Adão e Eva e todo o mundo, o que ele fazia na viração do dia? Ele descia, né? Ele vinha para ter comunhão com Adão e Eva, para ter relacionamento. O Senhor nos criou para quê? Para termos relacionamento com Ele. É ou não é? Tanto que quando a gente não tem uma vida de devocional, de buscar a Deus, de vir à igreja e de ter relacionamento com Ele, a vida fica ruim, fica sem sentido, fica complicada, fica difícil de enxergar as coisas boas no mundo, se você não tem Jesus mudando o seu olhar, se você não tem relacionamento, você não tem esperança. A vida fica muito difícil. Não sei como as pessoas sem Jesus conseguem viver nesse mundo. Porque se a gente vive enfrentando, né, tantos desafios e problemas e leões no dia a dia, porque o Senhor caminha com a gente, né, seja
no vale da sombra da morte, ou seja, em uma situação de alegria, Ele caminha conosco, não é? Então, Ele quer que a gente tenha relacionamento com Ele. E se a gente não tem relacionamento com os filhos, se os filhos não têm relacionamento com a gente, se eles não têm relacionamento com amigos, a vida fica sem graça, fica sem sentido. E o que está acontecendo hoje é uma geração desconectada de si mesmo. Então, o pai não tem conexão com o filho não conversa com o pai, o filho não conversa com os amigos, e depois disso ele está desconectado consigo mesmo. Ele já não sabe quem ele é, o que ele gosta, o que ele quer fazer. Já perguntou, às vezes, uma criança um pouquinho maior, o que você gostaria de ser quando você crescer? A maioria nem sabe. O máximo que ela fala é youtuber. Não é? Youtuber. Ou alguma coisa relacionada com a internet. Porque eles só sabem isso. Falei ontem. Essas crianças não sabem o que é machucar uma canela de cair da árvore. Não sabem o que é subir para pegar uma manga numa árvore. Entendeu? Nunca ficou grudado no arame farpado. Eu já fiz tudo isso, gente. Eu cresci assim. Então, assim, você vai perguntar para eles, isso é um absurdo. Eles não sabem o que é isso. Entendeu? Só anda de bicicleta de rodinha. Meu filho foi aprender a andar de bicicleta com 7 anos de idade. Eu andava de bicicleta sem rodinha desde sei lá quanto, nem sei quando que eu parei de andar de bicicleta de rodinha. Não é? Não tem espaço. Você não deixa a criança viver. Porque também eles não querem, porque é muito mais interessante se divertir ali quietinho no sofá. Quantas doenças chegaram, né, na vida da criança que não tinha antigamente? Crianças com problema de obesidade, não gastam energia. Criança que só come tranqueira. Como que vai ser saudável? Como que a gente espera que nossos filhos sejam emocionalmente saudáveis e cheios do Espírito Santo de Deus se eles estão comendo só lixo na internet? Recebendo para eles ali coisa que não presta. Dá para ser assim? Dá para a gente ser saudável, ter um corpo saudável, se eu só como tranqueira? Dá ou não? Quando a gente quer melhorar o colesterol, né, melhorar ali o perfil de gordura no sangue, o que eu tenho que fazer? Cuidar da minha alimentação. E o que as crianças têm se alimentado hoje é terrível, né? O 3 Palavrinhas, eu creio que foi uma solução que Deus inventou para dar um descanso para as crianças, para tanto lixo que elas têm visto por aí, né? E ver um conteúdo ali que tem a ver com o que Deus tem para ela. Mas voltando aqui, uma geração desconectada de si mesmos, né? Não sabem quem são, o que querem, para que vivem, a vida não tem sentido, é sem propósito. E ao mesmo tempo que eles não sabem quem são e para que servem, o que vão fazer, eles estão sendo atacados na identidade deles o tempo todo, não é? Estão desconectadas de Cristo, estão desconectadas da verdade, do que Deus fala para elas quem elas são, e são atacadas na sua identidade. O tempo inteiro. Você não é o que você é, você não precisa ser o que você acha que você é, você pode ser o que você quiser. Né? Uma geração que vive, sabe o quê? Um emburrecimento impressionante, chega a ser vergonhoso as coisas que a gente vê na internet, um desvalor, uma falta de valorização da pessoa, tudo é importante, menos a pessoa em si. Isso leva a uma confusão do eu, uma confusão mental de quem eles realmente são. Vocês já viram uma coisa que está acontecendo na internet que chama lives de NPC? Quem já viu falar sobre lives de NPC? É assustador, né? Eu fiquei assim, meu Deus, não acredito que as pessoas estão fazendo isso. O que é live de NPC? Sabe aqueles, num joguinho sempre tem uns personagens que não são jogáveis, né? Tem todo mundo lá, um monte de personagens jogando online, várias pessoas jogando, e tem alguns joguinhos que eles são fixos ali e ficam ali meio que para preencher, né, o cenário. E às vezes eles têm uma mensagem, então você vai até ele te dá um caractere novo, alguma coisa assim. Mas eles ficam sempre paradinhos assim, só se mexendo um pouco, né? O que as pessoas estão fazendo? Adolescentes, né, jovens, adultos, gente mais velha também fazendo. Eles se caracterizam de um personagem, sabe? Então, coloca lá uma peruca, coloca lá uma roupa, abre uma live no TikTok e o pessoal vai entrando e mandando caracteres. Então, manda lá uma flor, aí ela fica, uma flor, uma flor. Aí chega um milho, oba, milho, 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 e fica fazendo assim. Gente, quando eu vi aquilo, eu falei assim, que vergonha, que é isso que essa pessoa está se dando o papel de fazer?
Se vocês procurarem na internet, olhem isso, mas não consumam, tá? Olhem para vocês entenderem, porque isso está chegando no filho de vocês. Porque quem tem TikTok, a criança que tem TikTok vai receber isso aí, tá? E eles vão mandando caracteres e a pessoa fica ali 1, 2 horas, e porque dá dinheiro. Cada vez que a pessoa manda um caractere novo, a pessoa que está fazendo a live vai ganhar dinheiro. E agora, a turma do marketing está entrando, incentivando, as pessoas ganhando dinheiro com isso, pessoas estão deixando de trabalhar com seus trabalhos convencionais para ficar na internet fazendo essa palhaçada, fazendo essas lives de NPC e as crianças assistindo, e daqui a pouco as crianças estão fazendo o quê? Vê uma florzinha e fala, oba, uma flor, oba, uma flor, oba, uma flor. Repete 50 vezes a mesma coisa. É uma coisa tão horrível que elas estão achando que isso é normal, porque tem adulto fazendo. Se adulto está fazendo, pode, né? E a criança começa com esse emburrecimento, com essa falta de valor. E se eu não sei quem eu sou, eu posso ser o que eu quiser, não é? Se eu não sei quem eu sou, eu posso ser qualquer coisa que eu tiver vontade, que eu desejar, que eu descobrir, que eu inventar, que eu quiser ser. E olha onde está o risco, onde está o perigo. Porque se você se você não sabe quem você é, se você não necessariamente foi criado para alguma coisa, você não tem um criador. À medida do momento que você pode ser o que você quiser, o que você desejar, você não tem um criador. E isso é uma mentira. É uma mentira que o diabo quer colocar sutilmente na mente das crianças. Se não existe um criador, então Deus não me criou a sua imagem e semelhança com um propósito para a minha vida. Se não existe um criador, eu posso ser o que eu bem quiser, como eu achar que eu devo viver. Posso me descobrir, certo? Posso pensar, de repente, e se eu não for o que eu aparento ser? Daí vem o quê? O egocentrismo. Eu passo a querer ser o que eu desejo, satisfazer as minhas vontades, viver de acordo com o meu próprio interesse, meu corpo, minhas regras. Eu não preciso de ninguém, né? Eu não preciso de um criador. Foge completamente do que Deus deixou para a gente na palavra. Como é que está escrito lá em Gênesis 1, 26, 27? Esses vocês sabem. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então eu falo para você hoje em nome de Jesus. A Bíblia, ela é perfeitamente clara. Existe um Criador e Ele quer se conectar com a sua criatura. Existe um Criador e Ele quer que você saiba que Ele te ama. Se você quiser ensinar para o seu filho uma verdade, ensina o seu filho que Deus o criou e o ama e tem um propósito para a vida dele. Uma frase. Essas são as 3 palavrinhas, né? Deus é amor. Por isso que a gente fala tanto sobre isso, porque se a criança entender que Deus é amor, todo esse pacote está nessa informação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, certo? Porque de forma maravilhosa e assombrosa, Deus te criou. Porque Ele tem todos os seus dias contados, e desde quando você era uma substância sem forma, Deus te chamou como profetas para as nações. Você pode ir ministrando isso na vida do seu filho, porque está tudo na Bíblia, você não está inventando. E a palavra tem poder. Eu tive num acampamento de crianças com 10, 11, 12, 13 anos. O tema do acampamento eu até assustei. A razão da existência para crianças de 10, 11, 12, 13 anos. E aí eu fiquei assim pensando, por quê, né? Por que vem os temas? Pelas necessidades. Qual é o maior desafio das crianças de 10, 11, 12 anos? Entender por que vivem. Você sabia disso? Razão da existência. O que eu estou fazendo aqui nessa terra? Tem tudo a ver com isso que eu estou te contando. Elas não sabem para que vivem. Não sabem. O que elas estão fazendo aqui?
E eu vou falar que essa experiência eu tive na minha casa. Eu cresci na igreja, meus filhos cresceram na igreja, recebem a palavra de Deus, são influenciados por nós 24 horas por dia, intencionalmente. E o meu filho com 13 anos, hoje ele tem 15, ele com quase 13 anos, ele perguntou assim para mim: mamãe, sabe o que eu fico pensando às vezes? Será que a vida é só isso aqui? Eu até assustei, porque eu fiquei assim, gente, como meu filho não sabe de uma coisa dessa? Tem que ter algo mais, mãe? Não deve ser só acordar, vai para a escola, estuda, volta, almoça, vai para uma atividade física, volta à noite, tem GC, tem célula, domingo vou para a igreja, volto, durmo, acordo, vou para a escola, volto, como. Ele foi me falando quão entediado ele estava com a vida que ele estava tendo. Mas por que ele me falou? Porque eu tenho conexão. Porque eu tenho o coração dos meus filhos na minha mão, não para dominá-los, mas para orientar, né, para cuidar, para proteger. Isso é uma bênção, gente. A gente só vai percebendo isso à medida que eles vão crescendo, porque eles vão falando, eles vão questionando. E se seu filho não te pergunta, não questiona, não conversa com você, isso é um alerta. Você não tem o coração do seu filho nas suas mãos. E Deus quer que você tenha. Não é? Deus quer que você tenha o coração dos seus filhos, porque Ele deu os seus filhos para você cuidar. Te capacitou, te deu autoridade, deu todas as ferramentas que você precisa, principalmente o manual, que é a Bíblia. Tudo está com você. Você só precisa estudar o manual e pôr em prática. Porque se você não estuda e não põe em prática, as coisas não acontecem. É como você ter ali como é que chama? Um remédio. Você está com muita dor de cabeça, seu remédio está ali, e você fica assim, estou com dor de cabeça, o remédio está aqui, vai melhorar. Vai melhorar se você não tomar? Estou dando um exemplo, tá? Que se você orar, pode melhorar. Mas se você não tomar o remédio, se só ficar olhando para ele, vai melhorar? Se você tem a verdade, se você não consome a verdade, ela não te transforma. É a verdade que vai te libertar e transformar, à medida que você se apropria e usa a verdade. O conhecimento sem a aplicação não dá em nada. Concordam? Se você tem seu filho na sua casa e você não conversa com ele, e ele não tem essa conexão com você, ele não abre o coração dele para você, você não está ensinando no caminho. Você está só apontando. Vai para a igreja. Esse é o caminho, ó. Isso que é bom para você. Tinha uma amiga do meu filho que falava assim, a mãe do amigo do meu filho falava: eu quero muito que ele tenha uma espiritualidade, eu acho importante andar com seu filho porque ele tem uma espiritualidade, uma energia boa. Eu falei assim, eu sei que é Jesus que ela está vendo, ela só não sabe. Mas não adianta ficar só vendo e falando o caminho, ou você tem que ensinar no caminho, que a gente tanto fala. É junto, não aponta, porque se você só apontar um dia, ele vai falar assim, não quero ir por ali não, eu quero decidir as minhas próprias escolhas, eu tenho direito, eu sou uma pessoa individual, eu posso escolher as minhas próprias regras. E eu vou te falar, isso acontece, e não é com 16, 17 anos não, tá? É com 10, 11, 12, 13. Então eu estava nesse acampamento e falando da razão da existência. Eu fiquei chocada com o tanto de criança que não sabia a razão da existência. Por que elas estão aqui? Crianças de igreja, gente. Não estou falando de crianças que não frequentam o ministério infantil. Eu estou falando que é um conhecimento que está só aqui, que não veio para o coração. Se não desceu para o coração, não gerou vida, não gerou transformação. E essa transformação só acontece quando tem conexão. As crianças estão desconectadas dos pais, desconectadas de Deus, sem saber por que vivem e qual o motivo da vida. Fica sem graça, a vida fica sem propósito. Chega um momento que elas não querem viver, com 10, 11, 12, 13 anos. E a gente fica assim, por que uma criança de 13 anos está passando que vai querer tirar a sua própria vida? Que absurdo, que tipo de problema que ela tem, ela não paga uma conta. E aí a gente tira a importância do problema da criança. E Jesus está chamando cada um de nós aqui para olhar a criança com o olhar de Jesus, dando a importância que ela tem. O sofrimento dela, para ela, é um sofrimento. Para você pode parecer uma coisa pequenininha, porque você é adulto, você já passou por aquilo, mas para ela é novo. É um sentimento, é um problema que ela está vivendo, que você às vezes não viveu.
Eu não lembro da minha época de criança eu ter problema de querer tirar minha própria vida. As crianças querem. Com 10, 11, 12 anos. Se não conhece a Jesus, o número aumenta mais. Mas crianças que conhecem a Jesus e falam, é melhor ficar com Deus logo, porque aqui já não sei mais o que fazer. Não tem nem o entendimento, né, de que se ela tirar a própria vida, não é para lá que ela vai. Então, minha gente, é um tempo da gente se alertar para esse momento. Pais desconectados com os filhos distraídos da realidade, não tem tempo de mesa, né, em casa, não conversa, não sabe o que está acontecendo, os filhos nos jogos, e os filhos também reclamam dos pais. Quantas vezes os filhos falam assim, eu falo com meu pai, ele só fica assim, eu sei que ele não está nem ouvindo o que eu estou falando. Alguém já viu isso? Quando minha filha fala uma vez, eu já combinei com ela, se eu estiver no telefone respondendo uma mensagem, não fala comigo, porque eu não vou ouvir. Espera eu terminar e eu falo com você. Tá certo? Porque minha filha, ela gosta muito de falar. Então, ela interrompe. Sabe aquela criança que interrompe o tempo inteiro? E eu fico ensinando isso para ela. Filha, espera um pouquinho, mamãe já vai falar com você. E depois eu aprendi que é melhor eu pôr a pessoa para esperar e falar com ela, que para mim é mais fácil eu resolver aqui, e depois eu falo com a pessoa, porque ela vai estar aqui a qualquer momento. Então, entenda ali e se conecte com o seu filho, não perca tempo, né, com essa distração que a gente tem vivido. Só finalizando o acampamento, eu falei da importância, né, da razão da existência. No final, as crianças vieram para frente chorando, porque eu disse assim, olha, se você não sabe nenhum motivo do que você está fazendo aqui nessa terra, tem um versículo que fala para você, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o propósito número 1 de todo ser humano. Se você não sabe ainda o que você quer fazer da sua vida, vá fazendo isso, até você descobrir o seu propósito. E hoje eu falo para os pais de algo que Deus tocou no meu coração, mais para frente eu vou deixar os detalhes, mas a gente precisa identificar o chamado dos nossos filhos, porque hoje, nessa geração, eles não estão conseguindo enxergar. E se o pai e a mãe enxergam um talento, né, uma característica que você fala assim, olha, meu filho gosta de fazer tal coisa, já observa e já imprime essa identidade no seu filho. Já começa a falar para ele, filho, você vai ser isso. Por exemplo, minha filha gosta muito de orar. Então eu falo, filha, você é uma intercessora. Se tem alguém doente, se tem alguém pedindo, vai lá orar. Se tem qualquer coisa acontecendo, Mel, você sabe que esse é o seu papel, você vai lá orar. Falo para o Vitor. O Vitor tem um coração de pastor, ele é um evangelista. Aí eu falo, filho, vai ter um movimento na escola dele de evangelismo e ele está querendo participar e não sabia como fazer. Eu falo, filho, esse é seu chamado. Ora, Deus vai falar com você. Você vai evangelizar, porque você é um evangelista. Você tem um coração de pastor. Eu não sei se ele vai ser pastor um dia, eu não sei se minha filha vai estar envolvida em ministério de intercessão, mas eu já falo que sim. Lá na frente, se ela mudar de ideia e gostar de outra coisa, a identidade dela está ali. E orar faz bem para todo mundo, não faz? Falar de Jesus faz bem para todo mundo, não faz? Fala para ele. Seu filho gosta de cantar? Filha, você é ministra de louvor, vai cantar. Fiquei feliz de ver aqui a Isabela cantando. Né? Por que a gente faz isso para coisas de esporte? Você vê que seu filho joga futebol, vai ser jogador de futebol, já põe na escolinha, gasta horrores de dinheiro, porque é caro. Mas para o propósito principal da vida da pessoa, a gente não faz isso. Meu filho é ótimo em matemática, começa a participar de um monte de Olimpíadas, a gente inventa uma moda para colocar nosso filho para fazer coisa, mas para o chamado dele, a gente fala, ai, que lindo, né? Ela canta tão lindo. Olha que gracinha. Não, gente, é bonitinho mesmo, mas é poderoso. Foi Deus que fez assim com um propósito. Põe a criança para cantar, põe a criança para orar, põe ela para servir no ministério infantil. A nossa igreja tem, quando a pessoa aceita Jesus, vem aqui na frente, tem um ministério de consolidação, que eles chamam as pessoas para uma sala e oram, pegam o nome, né, para manter o contato. Um monte de criança de 10, 12 anos ali. Porque é o que eu falei, põe junto com você aquilo que você serve. Leva a criança para servir com você. De repente vai despertar nela ali aquele interesse e vai criar uma conexão entre vocês. Então, gente, uma coisa importante que eu quero falar vamos parar de ficar entorpecidos aí com o que está dando alegria momentânea,
com esse emburrecimento do NPC, com pegar o telefone toda hora, com pegar a televisão, uma série toda hora. O mundo está entorpecido, né? O pai chega em casa, vai para a TV, o filho chega em casa da escola, vai para o jogo, a mãe terminou os trabalhos que tinha que fazer, tudo. Ai, agora eu vou ali assistir aquela minha série, que eu estou querendo muito assistir. E você começa a colocar o seu prazer ali, né, naquilo que não está mudando muito o destino do seu filho, né? Então, eu queria ler aqui Efésios 5, 17, 18, fala o seguinte: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Então, não sejam insensatos. Não falte sabedoria, mas procure entender qual é a vontade do Senhor. Do Senhor ou a sua, ou do seu filho, ou do mundo, ou de qualquer pessoa. Não, do Senhor. Não se embriaguem. Como é que fala essa palavra, gente? Embriaguem. É assim? Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se ser pelo Espírito Santo. O que é não embriagar com o vinho? Gente, o que é o vinho? É tudo aquilo que te entorpece, que te dá uma sensação de bem-estar momentâneo e que te distrai do que é importante, te distrai do essencial, do propósito. Que é isso que muitas vezes a internet tem feito, né? Tem tirado a gente dessa parte importante que é de conectar com a nossa casa. Tem roubado o nosso tempo, muitas vezes. E a culpa disso, ou a responsabilidade disso, não é da criança, né? Se o seu filho gasta muito tempo no telefone, é porque você deu um telefone para ele. Se o seu filho gasta muito tempo ali no tablet, no joguinho, é porque você deu para ele. Porque se não tivesse dado, ele não ia estar fazendo isso. Então, se você percebe que você não está dando conta, tira. Se você percebe que o seu filho não está dando conta, porque às vezes o pai é vencido, né, pela criança, muitas vezes. Então, não se deixe vencer, tira. Vai doer 1, 2, 3 dias, depois você vai ficar feliz da vida, e ele mais ainda. Porque a criança sem internet, sem joguinho, é outra pessoa. Não sei se na casa de vocês é assim, né? Na minha casa eu controlo bastante, e eu consigo perceber exatamente, num dia que meu filho usa em exagero, ele é outra pessoa. Porque mexe até com a velocidade do cérebro, o funcionamento do cérebro fica assim. Acho que Deus fez o mundo e no 7º dia descansou para ensinar para a gente que a gente precisa de descanso. Se a gente não dá um descanso para o cérebro, aquela máquina que não para nunca vai pifar, não é? Então, tem que ter esse controle. A gente tem que ficar de olho nessas distrações. Então, o vinho que eu quero falar para vocês, não se embriaguem com o vinho. Né? Não se deixem ficar entorpecidos, não se deixem encher de dopamina, né? Que dá alegria, aquela alegria momentânea, aquele negócio que parece que acalma a ansiedade, que no fundo, isso é vício. Isso é um vício. Sabe quando você... agora está muito na moda aquele cigarro eletrônico, né? Que chama vape. E ele não é proibido. Qualquer pessoa pode comprar. É fácil a criança... É diferente de uma bebida que você tem que mostrar lá a identidade, não sei o quê. Qualquer pessoa compra um. Ou eles passam escondido, né? As crianças dão um jeito de ter acesso. E um dos maiores problemas na escola da minha filha é isso. As crianças vão no banheiro usar vape. Imagina como vai ser a saúde dessas crianças que estão usando o vape como algo que traz uma alegria momentânea, que tira a ansiedade do momento, que traz ali um entorpecimento, né? É uma embriaguez ali, entendeu? Para tirar o foco do que ela está vivendo, seja um propósito importante, seja uma tristeza. Então, fica substituindo a tristeza e a ansiedade por essas doses de dopamina, doses de alegria, doses de sensação de bem-estar falsas. E aí, quando acaba aquilo, o que acontece de novo com a vida? Fica sem sentido. Porque aquilo que dá alegria para ela é algo momentâneo. Por isso que o Evangelho é tão importante. Porque a nossa alegria não está nas circunstâncias, nas coisas dessa vida, mas em Jesus, que está conosco o tempo todo. E as crianças precisam estar conectadas com Ele, por isso.
essas distrações são o maior inimigo da nossa mente, porque ela tem o poder de silenciar a voz do propósito na nossa vida. As distrações, elas tiram o nosso foco do que é importante. E a internet tem sido uma distração na vida dos pais, primeiro, que não estão observando os filhos, que estão distraídos por sua vez também. E eu compartilhei ontem até um pouquinho do meu testemunho, né? Dessa importância da gente estar caminhando com os filhos. Porque quando você está distraído, enquanto você está distraído, alguém está doutrinando o seu filho. Enquanto você está distraído, achando que está tudo bem com ele ali, alguém está influenciando o seu filho. Enquanto você está ali entorpecido naquilo que te dá satisfação também, na sua série, no seu Netflix, no seu tempo ali, pode ser às vezes até um tempo exagerado, que a gente fala que está com Deus, só que você não sai dali, você não conversa com mais ninguém, você só fica com Deus. E Deus não quer que você abandone a sua família. Entende? Parece que é algo diferente, mas eu posso te dizer, eu sou filha de pastor, eu cresci vendo meu pai na igreja o dia inteiro, a hora toda, o tempo todo. Tinha dias que eu não via meu pai. Quando ele chegava em casa, ele sempre muito atencioso. E aí agora se fala muito sobre o tempo de qualidade, que também para mim parece mais um entorpecimento do que uma realidade. Porque se você fica 5 minutos com a criança, já fiz o meu tempo de qualidade. Parece que você só deu um checkzinho assim, já resolvi minha vida. Isso não é real. Relacionamento não tem tempo limitado. Lá nos Estados Unidos, onde eu moro, o pessoal faz festa de aniversário, eu achei a coisa mais estranha do mundo. Você recebe o convite assim, a festa começa às 4 e termina às 6. Eu ficava assim, gente, que falta de educação, tem hora para acabar a festa. Estou te falando. E dá o horário, o povo vai embora. É hora para começar e para acabar. Aqui não é assim, gente. Você vai na festa, você fica até a hora que você quiser, relacionamento. Então, a gente não tem, né, que ter isso de tempo de qualidade, vou dar 10 minutos para o meu filho de qualidade, agora ele vai ter minha atenção completa. Olha como eu sou uma boa mãe. Vamos cair na real, né, gente? Na verdade, o nosso tempo é todo dele. Tem um versículo, uma frase do C.S. Lewis que fala que o trabalho, a criança não é uma distração que nos... a criança não é algo que nos tira... Espera aí, deixa eu lembrar a frase inteira. A criança não é uma distração que nos tira a atenção do trabalho importante. Elas são o trabalho importante. Então, ela não está ali tirando a atenção do que é importante, do seu trabalho, do seu ministério, daquilo que você está fazendo. Ela é o trabalho importante, entendeu? O dia que a gente entender isso, nós vamos ter a nossa conexão com as crianças diferente, nós vamos conectá-las com Deus diferentes também. Então, no versículo, nós falamos o quê? Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem. Embriaguem? Gente, mas eu estou achando tão difícil falar isso. Não vos embriagueis, então, vou falar a outra versão. Não vos embriagueis com o vinho, mas se deixem encher pelo Espírito Santo. Então, não se distraia, não se entorpeça, mas se permita ser cheio do Espírito Santo. Essa é a primeira coisa importante que você precisa fazer para se conectar com essa geração, para criar um conteúdo novo, para usar a internet de forma positiva, é se conectar com ela, é se encher do Espírito Santo. Queria ler com vocês aqui rapidinho, Atos 2, esse trecho da vinda do Espírito Santo, Atos 2, de 1 a 13. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles e todos ficaram, o quê? Cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, porque cada um deles ouvia em seu próprio idioma.
Muitos admirados exclamavam: como isso é possível? Estes homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Aí ele continua falando ali, né, no versículo 9 e 10, de onde eram as pessoas que estavam ali, visitantes de Roma. Aí no 11, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua, sobre coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, eles se perguntavam: o que isso significa? Outros, porém, zombavam e diziam o quê? Eles estão embriagados, estão bêbados, estão entorpecidos. Deus me deu um entendimento tão interessante sobre isso. Como eu falei para vocês do vinho, está entorpecido, embriagado, e aqui, no momento em que o Espírito Santo estava fazendo algo único, né? Naquele momento não tinha nunca acontecido isso. Era a primeira vez que o Espírito Santo vinha sobre eles. As pessoas entenderam que eles estavam embriagados, estavam distraídos, estavam entorpecidos por outra coisa. Elas não entenderam que era o Espírito Santo, elas não sabiam o que era isso. Mas todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, em uma língua que era estranha. Não era uma língua que eles conheciam, era uma língua estranha, mas que os de fora estavam entendendo. Ou seja, era a mesma linguagem, não era a mesma língua, mas era uma linguagem que todos estavam entendendo. Por que estavam entendendo? Porque o Espírito Santo dava o entendimento. Se você quer falar a linguagem de alguém, se você quer falar uma língua diferente da sua, que às vezes seja até estranha para você, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Às vezes Deus nos leva a falar umas coisas que a gente fala assim: o que é isso que eu vou falar? Não é uma coisa que eu falaria naturalmente. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Que você fala uma palavra e de repente você fala assim: não veio de mim? Não fui eu que falei isso. Né? Às vezes eu falo assim: nossa, eu não sou tão criativa assim ao ponto de pensar isso. Isso não deve ser eu, não. Isso é o Espírito Santo. Muitas vezes a gente entende que é o Espírito Santo dessa forma, né? Mas será que nós estamos falando a linguagem das crianças? Porque o mundo está tentando falar de tudo quanto é jeito a linguagem que elas entendem. Né? Eles vão descobrindo qual que é a dor, qual que é a necessidade, o que é que as crianças gostam. Aí o mundo vai lá e cria um monte de coisa para as crianças, elas vão comprar, elas vão querer, elas vão consumir. Mas será que nós estamos fazendo isso como pais e como líderes de ministério infantil? A gente está falando a linguagem da criança, a gente está se enchendo do Espírito Santo ao ponto da gente conseguir falar essa língua estranha que eles vão entender, porque o Espírito Santo vai traduzir o que você está falando e vai vir da mente para o coração, e aquela mensagem vai ficar ali no coração deles, e eles vão querer viver aquilo e voluntariamente mudar as atitudes para agradar ao Deus que eles tanto amam. Essa linguagem precisa estar nos nossos lábios. Mas para a gente ter essa linguagem, a gente precisa estar o quê? O quê? Cheios de quê? Embriagados, entorpecidos com as distrações desse mundo? Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Agora eu acho interessante que é assim, quando Jesus, antes de subir ao céu, ele falou, né? Eu estou indo, mas eu vou deixar para vocês, quem? O Consolador, o Espírito Santo. Não vou deixar vocês sozinhos, abandonados. Vocês vão ter o Espírito Santo. Então, Deus deu o Espírito Santo, certo? Mas, para eu estar cheio do Espírito Santo, o trabalho é meu. Concorda? Eu tenho que fazer o quê? Buscar. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que buscar um enchimento do Espírito Santo, eu tenho que me conectar com Deus. Concordam? Para que Deus me influencie, para que Ele me encha do seu Espírito Santo. É como você pegar um telefone, você tem seu telefone ali, né? Ele está cheio de carga. Aí você usou o telefone o dia todo. Aí, de repente, acabou a carga do telefone. Ele vai se encher sozinho de carga? Ou você tem que fazer o quê?
pôr o carregador na tomada, não é? E aí ele vai se carregar. O trabalho de estar cheio do Espírito Santo é nosso. Jesus já fez todo o trabalho, né? Ele já pagou por tudo que você tinha que pagar e já te deu o Espírito Santo, mas você tem que ter um relacionamento com Ele. É você que tem que se encher. E qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer, então, para nos comunicar com a criança? Estar cheio do Espírito Santo. E outra coisa que a gente aprende, eu preciso abaixar na minha altura dela, não é? Quando a gente vai falar com a criança. Não fala em cima assim que você vai dar medo na criança. Abaixe na altura dela. Concorda? E ontem eu falei um pouquinho sobre isso. A gente tem que olhar ela nos olhos mesmo, falar. Mas eu queria te desafiar a fazer um pouco diferente. Ao invés de você abaixar na altura dela, eu queria te convidar a fazer o que a gente falou ontem. Elevar as crianças à altura de Jesus. Porque foi isso que ele fez quando ele disse lá em Mateus 18:5, quem recebe uma dessas crianças, em meu nome está me recebendo. Jesus pegou uma criança e usou como exemplo. Eles perguntavam, quem vai ser o maior no reino dos céus? Jesus pegou a criança, que era sem valor naquela época. Ela não tinha um valor social. A criança não era nada importante. Diferente de hoje que ela tem ali, né? Eu falei ontem, o ECA tem ali toda uma proteção. Naquela época a criança não tinha valor. E Jesus pega a pessoa que é de menos valor e coloca como a mais importante no reino dos céus. E quem cuidar delas, fizer algo por elas, está fazendo para mim. Então, ao invés de a gente abaixar no tamanho da criança, vamos tentar subir a criança ao valor que Jesus tem. Para nós, quem acha que Jesus é importante? A criança tem a mesma importância para nós, porque Ele deu essa importância para ela. Ele mesmo falou, quem fizer para uma dessas crianças, está fazendo para mim. Quando você faz qualquer coisa dessas daqui, para o ministério infantil, para a criança, é para o Senhor Jesus que você está fazendo. Então, vamos nos conectar com a criança, assim, não abaixando, mas elevando a importância que ela tem para Jesus. De verdade, real, que a criança é importante para Ele. Já viu aquela pessoa que fala assim... No ardor do momento ali, né, a criança gritando, e a mãe chega e fala assim, não grita comigo, escuta o que eu estou falando, para de gritar. Olha que coisa mais esquisita, você ensinando a criança a não gritar gritando, não é? Essa é uma língua esquisita, não é uma língua estranha, é uma língua esquisita, porque ela vai gerar confusão, ela não vai gerar uma boa ação, uma língua distorcida, cria crianças esquizofrênicas. Faça o que eu estou falando, hein? Mas não faça o que eu faço. E não é assim que o Senhor está querendo que a gente se comunique com ela. O Senhor quer que nós nos comuniquemos e falemos a linguagem da criança para que ela entenda o que a gente quer. Mas antes disso, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo para que a gente faça o que o Espírito Santo quer. Então, por isso é tão difícil falar a linguagem da criança. Porque a gente tem que ser transformado primeiro. É muito difícil permitir que o Espírito Santo nos transforme se a gente não quer. O Espírito Santo não vai sair te transformando se você não permitir, você sabia? É o mesmo esquema do remédio. Se você não tomar o remédio, não vai fazer nenhum efeito em você. Se você não tiver relacionamento com o Espírito Santo, ele não vai te transformar. Então, primeira coisa, seja cheia do Espírito, para você poder falar a linguagem, falar a língua que a criança entenda, que ele vai traduzir. Então, eu tenho um pastor que a gente conhece, que chama Vitor Hugo, não sei se vocês conhecem ele. Ele fala um portunhol, assim, é uma bênção, um profeta do Senhor. E ele esteve na nossa igreja, ele tem um sotaque muito pesado. Aí ele esteve na nossa igreja e ele fica assim uns 10 minutos iniciais, falando, assim, contando da família, aí ele fala. Aí você observa as pessoas todas assim, tentando entender, né? Porque ele tem um portunhol pesado. Mas depois daqueles 10 minutos, ele começa a dar a mensagem. E aí eu percebi que ele fica esses 10 minutos assim, acostumando os nossos ouvidos ao sotaque carregado dele. Porque depois, quando ele começa a pregar, é impressionante como a gente já está entendendo. A gente consegue entender tudo, mesmo sendo um português com espanhol, umas palavras assim misturadas, parece que o nosso cérebro decodifica ali, a gente entende a palavra que ele está falando, sabe? E a gente precisa disso para gerar conteúdo para as crianças, sabe? A gente precisa entrar no mundo delas e começar a falar para que elas se acostumem com essa linguagem que a gente está usando, né? Já cheio do Espírito Santo, mas também que elas entendam
o que a gente está querendo explicar e chegue ao coração delas, né? E entender a linguagem da criança é entender os desafios que elas enfrentam como cristãos. E a gente começou a entender a linguagem dele quando a gente percebeu que ele estava enfrentando um desafio, algo novo para ele, né? Algo diferente para ele falar. E a partir daí, nós conseguimos ir traduzindo aquele sotaque, e a criança precisa traduzir no coração dela a mensagem que a gente está entregando, né? E nós precisamos ser, então, atuais. Tem uma frase que fala assim, que a gente precisa andar com a Bíblia na mão e o jornal na outra. Era de um teólogo. Ele sempre falava sobre isso, né? Que a gente tem que estar atualizado. A gente precisa andar com a Bíblia na mão e o jornal na outra. Pode ser um jornal papel, pode ser uma revista que veio depois, pode ser o telefone com as mensagens, mas a gente precisa estar atualizado com o que as crianças estão recebendo nesse século, para a gente conseguir se conectar e comunicar com elas, né? E agir antecipadamente, gente. Deus nos deu o Espírito Santo para que a gente possa observar o que está acontecendo no mundo. A gente consegue ver como o diabo está destruindo, né, os princípios, os valores da humanidade, como ele quer confundir. Isso está claro para todo mundo. Acho que nesses últimos, 3, 4 anos, ficou ainda mais óbvio, principalmente para o cristão, o caminho que o diabo está querendo enredar o mundo, né? E por que a gente tem que perceber isso? Para agir antes, na contramão. Né? Para que a gente, como igreja, não tenha uma mentalidade aprisionada na religião e na tradição, que desconsidera ali os desafios do mundo de hoje e fala, não, isso é coisa do mundo, você não pode entrar na igreja. Mas que a gente entenda que essas coisas que estão no mundo, as crianças que estão vivendo no mundo vão ter acesso. Então, a gente precisa, na igreja, agir na contramão daquilo que o mundo está ensinando, né? E falar a linguagem delas nesse sentido, de ver os desafios que elas têm. Hoje as crianças, em média, gastam 4 horas na internet. Sabia disso? É uma média. E a outra média é que as crianças de 7 a 8 anos, que têm um telefone e têm acesso, já viram pornografia. Se você tem um filho de 7, 8 anos que tem um telefone, os estudos mostram que ele já viu um conteúdo pornográfico. Ele já viu algo que nos olhos dele causou estranheza, né? E uma parte delas faz, ai, isso eu não posso ver. Outra parte, o que será isso? Tuc, e clica. Isso acontece em todos os lares. E a partir dessa porta, abre-se um mundo na cabeça da criança que não era para ter sido aberto. É uma proteção que elas precisam, sabe? É uma proteção que os pais precisam estar atentos e com os olhos abertos, protegendo. Se você não pode fazer isso, não dê um telefone para o seu filho, não dê um tablet, não deixe seu filho ter acesso à internet. Meus filhos pequenininhos tinham telefone, mas eles não tinham internet. Eles só tinham o que eu colocava lá. Eles comiam o que eu permitia. Não é assim que a gente vai no restaurante? Eles vão comer tudo que eles quiserem ou a gente escolhe? Quando é pequenininho, você que escolhe. Depois ele vai crescendo, ele, posso isso? E você decide se sim ou se não. Depois eles têm as próprias escolhas. Enquanto você tem seu filho pequenininho com você, você decide a vida dele. Você organiza a vida dele. Você define o futuro dele. Porque nós somos os guardiões do futuro dos nossos filhos. Está nas nossas mãos, não para dominar, mas para ser bênção. Para a gente finalizar aqui, só para vocês entenderem, nós temos uma produtora, né? 3 Palavrinhas tem a ONC, que é uma produtora. E, às vezes, aparecem muitas parcerias ali para a gente fazer. E a parceria fala assim, olha, eu tenho esse produto aqui, queria ver se vocês têm interesse e tal, de fazer uma parceria. Gente, eu recebo tanta coisa que eu olho e fico assim... Essa pessoa não entendeu nada que a criança gosta. Isso aqui não tem nada a ver com a criança gosta. É um produto para criança, mas feito por adulto com cabeça de adulto. Não falou a linguagem da criança, não pensou como a criança pensa. E eu acho que esse é um diferencial que a gente tem na nossa equipe. Todo mundo tem que pensar com cabeça de criança, né? Chega uma música enorme, com uma letra enorme, que a criança não consegue decorar, e colorido, e com vozinha assim de criancinha, cantando para criancinha. A criança não é boba, né? Ela é inteligente. Se você falar com ela assim, ela vai entender que você está falando com ela como criancinha. Ela quer que você fale com ela com a sua voz normal e cante, e seja alegre como você é.
Então, não vamos fazer conteúdo para criança pensando que a criança é boba. Ela é inteligente demais. Trate a criança com respeito, né? Na altura de Jesus. Fale a linguagem dela. Seja cheio do Espírito Santo. Pare de se distrair, de se entorpecer com coisas que te dão um prazer momentâneo, mas que não transformam a sua vida. Olhe os seus filhos e permita que eles vivam assim também, vendo o Senhor Jesus e querendo se encher dele, da mesma forma. Sabe, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, que Ele mesmo vai te ensinar a fazer essa tradução da linguagem. É o próprio Espírito Santo que, quando estiver te enchendo, que vai fazer com que essa língua estranha, que às vezes ninguém está entendendo, ou não sabe o que é, Ele vai traduzir e vai abençoar as crianças que estão com você, fazendo que elas entendam a mensagem que você está fazendo. Vai criar um conteúdo para criança, uma história, vai criar um personagem, né, uma decoração. Pense com a cabeça da criança. Não julga a criança com a cabeça de adulto. Às vezes a criança faz uma coisa e você fala, nossa, que feio que você fez. Você está pensando, julgando o seu conhecimento prévio de adulto daquela situação. E às vezes a criança mordeu a outra criança porque ela achou que devia ser macio. E não porque ela é uma criança má e morde as pessoas. Entendeu? Vamos pensar com a cabeça da criança e depender do Espírito Santo para que Ele traduza a nossa linguagem e elas entendam que foram criadas por um Criador, que Deus tem um propósito para a vida delas, e vamos elevar a criança à importância de Jesus, que Ele deu para elas. Eu tenho certeza que o Senhor vai te usar na sua casa e no Ministério Infantil, sempre que você estiver cheio do Espírito Santo. Ele vai traduzir tudo o que você precisa para o coração dela ser cheio da presença dEle. Amém, queridos? Amém? Eu queria orar com você nessa hora. E se você puder ficar em pé. Eu queria que a gente orasse pedindo ao Senhor que colocasse o coração dos nossos filhos, das nossas crianças nas nossas mãos. Amém? Às vezes você pode estar aqui comigo e pensando assim, puxa, Senhor, eu já perdi tanto tempo, eu já não sei por onde recomeçar. Na minha casa já está tudo um caos. Eu não sei o que fazer mais. Daqui na nossa igreja, a gente tenta falar com as crianças, mas elas não estão entendendo. Ou eu não sei se estou fazendo o trabalho certo. Eu não sei se... Senhor, nesse momento, Pai querido, nós colocamos aqui a nossa vida no Teu altar, porque nós sabemos que o Senhor é o maior interessado que as crianças te conheçam. Que o Senhor entregou, Pai, a sua vida, o Senhor entregou o seu Filho por elas também. E o Senhor tem tentado falar, o Senhor tem tentado se conectar com as crianças. E esse mundo tem colaborado contra. Pai, nós nos colocamos, Senhor, como representantes do Senhor nessa terra, para sermos usados para alcançar crianças. Senhor, eu abençoo cada pai, cada mãe, cada líder de ministério infantil que está aqui, que está percebendo que perdeu o coração dos seus filhos, que não tem o coração das crianças nas suas mãos para abençoá-las, que não consegue entender a importância da criança de verdade. Senhor, eu ministro agora em nome de Jesus, olhos abertos. Eu ministro em nome de Jesus, olhos abertos, caiam todas as escamas. Pai, dê discernimento, dê sabedoria. Pai, crie oportunidade para que os pais enxerguem o que os seus filhos estão vendo. Espírito Santo, incomode. Espírito Santo, abra os olhos para que os pais não estejam embriagados e distraídos, desconectados da sua casa, mas que eles tenham ali a responsabilidade, a graça, o amor do Senhor em seus corações, entendendo, Pai, que o Senhor espera que eles ensinem, que eles discipulem as crianças no caminho que o Senhor quer que elas andem, que o Senhor criou cada uma dessas crianças com um propósito, que o Senhor as criou, Pai, com um desejo, com uma meta para elas seguirem, e que é nossa responsabilidade como pais, guiar as crianças para este propósito. Abra os olhos, Senhor, de cada pai aqui nesta noite, para que eles vejam e comecem a enxergar agora a vontade do Senhor, que eles não sejam
sejam insensatos, mas que sejam sábios e procurem compreender a vontade do Senhor para os seus filhos, que eles comecem em nome de Jesus a observar, a ver os dons, os talentos dos seus filhos e a criar oportunidades para que eles exerçam dentro da sua casa, Pai, aquele talento, aquele dom e comecem a dar destino, sentido, propósito para a vida dos seus filhos. Deus, em nome de Jesus, eu ministro que nenhuma das nossas crianças vão se perder. Não é interesse do Pai que nenhuma delas se percam. E nós, como representantes do Senhor, como pais, como líderes, declaramos que nenhuma das crianças que estão sob os nossos cuidados irão se perder, mas todas serão alcançadas pelo teu amor, pela tua graça, e conhecerão a verdade e escolherão caminhar contigo, Senhor, todos os dias de suas vidas. Nós cremos e dependemos do Senhor. Encha-nos com teu Espírito Santo, Senhor, para que a gente consiga falar a linguagem das crianças nesse tempo e que elas sejam alcançadas e transformadas pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.